Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila e vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 2. Nessa aula de hoje vamos falar ainda sobre o processo de integração por frações parciais. Vamos discutir o quarto e último caso. Qualquer dúvida, críticas, sugestões, podem mandar mensagem no e-mail que aparece aí na tela, nossa página no Instagram ou no nosso canal no YouTube. Vamos lá? Bom, a gente já sabe que a gente está trabalhando com a integral de um quociente entre dois polinômios, em que a gente está olhando para o denominador. Como é a característica desse denominador? Esse denominador é um polinômio que pode ser decomposto em fatores lineares e quadráticos, repetidos. Aí a diferença do terceiro caso. Se no terceiro caso tinha presença de fatores lineares e quadráticos, porém lá não se repetia. Aqui pode haver a repetição. Então, um exemplo, eu tenho essa integral para ser resolvida, e quando eu olho para o q de x, eu percebo que há um fator linear x, ali pode ser escrito como x menos zero, por exemplo, ou seja, o zero é uma raiz, e o fator quadrático x quadrado menos 4x mais 5, é um fator quadrático, obviamente, mas preste atenção que ele é irredutível, ou seja, ele não pode ser decomposto em fatores lineares, pois não tem raízes reais. Se você fizer o delta, você vai achar com o delta negativo, o que caracteriza a ideia de não haver raízes reais, ok? E ainda, esse fator quadrático está ao quadrado. Isso significa que esse fator quadrático está repetindo duas vezes, de multiplicidade 2. Sendo assim, pessoal, a ideia vai ser ainda colocar um fator linear para cada fator quadrático que apareceu. E assim como no segundo caso, você se lembra bem, quando se repetia, a gente ia decrescendo os expoentes, a gente vai fazer essa mesma ideia aqui. Então repare que eu coloco uma constante para cada fator linear, a gente já vem trabalhando isso. Esse fator linear não se repetiu, mas se porventura se repetisse, você simplesmente ia decrescendo os expoentes. Então vamos imaginar que ao invés de x ali fosse um x ao cubo. Você ia escrever a sobre x ao cubo, b sobre x quadrado, c sobre x. Beleza? Como esse fator linear não se repete, mas pode repetir, tá? Nesse caso não se repete, eu coloco a sobre x. Depois eu coloco um fator linear para cada fator quadrático, sendo que como esse se repete, eu vou decrescendo o seu expoente, de acordo com o número de vezes que ele se repete. Então, por exemplo, se x quadrado menos 4x mais 5 fosse ao cubo, eu ia colocar um fator linear sobre esse fator quadrático ao cubo, outro fator linear sobre esse fator quadrático ao quadrado, outro fator linear sobre esse fator quadrático elevado a 1. Beleza? Lembrando que a dica, né, já que eu posso colocar um fator linear, bx mais c, a ideia é colocar b, que multiplica a derivada do denominador, e aí chama a atenção. Nesse caso, só a derivada do polinômio, x quadrado menos 4x mais 5. Você não precisa derivar ele ao quadrado, você não precisa derivar ele ao cubo, basta ter a derivada. É a ideia depois de substituição simples, para a integral ficar mais fácil, ok? Então coloca b, 2x menos 4 mais c. Repara, pessoal, mais uma vez chama a atenção. Aqui, quando eu faço essa ideia, no lugar do x eu coloco a derivada, eu não estou de maneira nenhuma fazendo algo errado, porque repare que ao substituir b, multiplicar b por 2x menos 4 mais c, eu ainda tenho um fator linear do tipo kx mais n, tá bom? É só você fazer esse distributivo e perceber isso. Ok, mais uma vez, trabalho a igualdade entre duas frações e percebo que seus denominadores são iguais, os numeradores necessariamente também têm que ser iguais. E aí eu chego numa ideia de igualdade entre dois polinômios, que a gente tem discutido aqui, que vai levar a um sistema
um tanto quanto trabalhoso, tanto quanto difícil de achar, porque vai ser um sistema 5x5, 5 equações para 5 incógnitas, beleza? Achou as constantes A, B, C, D e E, eu posso substituir nas minhas integrais, usar o processo, a ideia de que a integral da soma é a soma das integrais e resolver uma a uma. Algumas integrais mais fáceis, outras nem tanto, mas vai sair o resultado da sua integral, ok? Chama a atenção para duas integrais, tá? A terceira integral, que envolve a ideia de arctangente, é preciso relembrar lá no cálculo 1 como manipular algebricamente esse denominador para que fique da forma da integral da arctangente, tá? E chama a atenção também para a integral 5, que também é um pouquinho a ideia da arctangente, ok? Achando esses valores para cada uma dessas 5 integrais, eu posso obter a resposta da minha integral primitiva, beleza? Bom pessoal, fica aí então o encerramento desses 4 casos de integrações por frações parciais. Repare que a ideia dos casos é a ideia de uma construção de pensamento. Apenas fatores lineares e não repetidos, fatores lineares, mas que se repetem, fatores lineares e quadráticos, que não se repetem, e por fim, fatores lineares e quadráticos que se repetem. Repare que esse quarto caso, ele, querendo ou não, ele acaba contemplando todos os casos anteriores. Então por isso fica aqui a sugestão de fazer bem mais exercícios desse quarto caso. Beleza? Forte abraço, bons estudos!